Bom dia pessoal, vamos a mais um vídeo aqui então. Hoje eu quero falar de um tema, de algo que está me incomodando. E ao mesmo tempo eu vejo como possível oportunidade no mercado de ações de ganhar um dinheiro ou comprar, digamos, algo mais barato. Porém a gente tem que analisar o que faz essas ações caírem bastante. Eu estou falando precisamente de Marco Polo, desculpe, Marco Polo não. Eu estou falando de Randon e estou falando de PTNAT. Eu vou colocar aqui a cotação atual e o modelo como está o gráfico hoje da PTNAT. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a atual situação da Randon. Tem caído muito, né? Acontece o seguinte, como são daqui da cidade de Caxias do Sul, eu aproveitei já fazer uma pesquisa com trabalhadores de lá e outras pessoas, perguntando também para, digamos assim, alguns fornecedores. A gente sabe aquela conversa informal que não traz necessariamente a verdade explícita, porque às vezes cada um tem um diz que me diz, que às vezes uma informação imprecisa, enfim. Mas o que eu tenho perguntado é o seguinte, eu tenho percebido, e é real, a diminuição de demanda por produtos que a Petronas está oferecendo. Então esse é um dos motivos que eu acredito. Eu não sei se de repente a Magnitsky com algum impacto de alguma coisa nesse aspecto dos Estados Unidos. Na Randon eu consegui fazer um planilhamento de que no máximo 6% de fatia de mercado eles entregavam ou são dependentes dos Estados Unidos. Ou seja, não entendo que eles tenham sido atingidos por essas sanções, então eu acho que está tranquilo. 6% eu acho que não é o problema em si. O que eu tenho percebido? A Randon, ela sempre andou junto com a Marco Polo. Marco Polo entrega ônibus e a Randon entrega implementos em gerais, certo? O que acontece? A Marco Polo e a Randon, eles têm como é que eu posso dizer? Um lucro líquido apertado. Porém, a Marco Polo conseguiu ampliar isto e está vendendo muito no exterior, recebendo em dólar. Então tem uma vantagem que em 2016, quando as duas estavam próximas às cotações e não estavam tão bem situadas, e ficaram um bom tempo, assim, até 2018, andando semelhante às cotações, hoje se distanciou muito. O Marco Polo está bombando ali, tentando achar um topo histórico entre 8 e 9. Cresceu muito a cotação e ela está bem situada em termos de lucro. Está faturando alto, está lucrando cada vez mais. A Randon não. Nos últimos meses ela caiu, está com uma queda de 50% esse ano. Me chamou a atenção. Eu pensei, nossa, 50%? Seria uma oportunidade ou seria uma situação? Eu lembro que a guerra faliu. Aí eu fui verificar os fundamentos. Então, o que está acontecendo com a Randon? 1. Ela está com as margens mais apertadas. 2. Existe um motivo muito específico. 3. Ela aumentou o faturamento e comprimiu ainda mais a margem líquida, o que não é muito bom. 4. Ela tem sido, digamos assim, sofrido um pouco da concorrência direta que ela tem. 5. A diversificação necessária que trouxe para ela mais competitividade no médio e longo prazo, hoje é um dos fatores que geram um lucro ou, digamos assim, um faturamento maior. Agora, o principal, digamos, material, o principal produto de venda dela, ele diminuiu 20%. Então, o semi-reboques, reboques em geral, essa parte mais pesada, que gera um alto faturamento e que representa aí na casa dos 40, 30 e poucos 40% do faturamento da empresa, caiu. Por que caiu? Mesma consequência que ocorre no Banco do Brasil. Caiu em virtude da diminuição das questões agrícolas. O setor agrícola começou a atingir um topo, possivelmente, ou ele foi comprimido esse ano, e agora está caindo sobre as empresas que dependiam dele e que cresciam todo ano, balizadas pelo setor agrícola. Hoje eles sentem a interferência disso no seu caixa. Então, assim como o Banco do Brasil caiu de 30 e poucos reais agora para 20 e poucos, por causa de pressões, algumas políticas e também pressões do setor agrícola, por isso que teve já um lucro trimestral menor do que a média que está se acostumado, agora aconteceu a mesma coisa também na Randon. Então são correlacionados o sintoma. O sintoma da dificuldade agora de crescimento agrícola, ter atingido um ápice, um topo, ou uma sazonalidade de mercado, acabou por atingir as empresas que dependiam muito desta fatia de mercado e, digamos, dessa consolidação, que dependiam muito desse resultado. Agora, uma coisa que eu percebi também é que o custo de dívida aumentou na Randon, aumentou fatalmente em virtude também da Selic ter crescido. 80% da Randon está atrelada a reais, o que é ótimo. Eu não gosto quando a empresa está atrelada a dólar. Daí dá uma disparada e dá um grande problema muitas vezes, né? Então aqui a gente está até saudável. E o problema é que o custo operacional foi colocado sobre o caixa na hora de fazer o desconto. EBITDA ajustado tá ok, tá bom, tá saudável, tem tido um crescimento ou manteve-se, ok.
mas aí ela entrou no prejuízo, então ela teve os últimos 2 trimestres aí desse ano, ela teve prejuízo. Um foi pequeno e o outro já foi na casa de 30 e poucos milhões. Isso já começa a assustar um pouco, porque você está na empresa para receber dividendos. Então, assim, se a empresa não está tendo lucro, como é que você vai receber a garantia de dividendos? Às vezes ela dispõe do próprio caixa, mas isso é por um pequeno momento. Então, se a sazonalidade de mercado vir a se tornar habitual, aí começa a ficar complicado. Por que a cotação então caiu de 10 para 6 e agora já está em 5? É porque o EBITDA ajustado fez com que o lucro caísse, porque já estão trabalhando com uma teoria de diminuição significativa do EBITDA ajustado, embora ele não esteja ruim, aí consequentemente o lucro diminui ainda mais. Então, aí inclusive não ter no próximo trimestre. Então, a perspectiva futura é o que sempre faz a motivação atual hoje. Então, significa que, dada a cotação atual, a perspectiva nos próximos 6 meses não seja melhor e não seja tão boa quanto se espera. Isso é que está ocorrendo com a Randon. Parece-me ser sintomático e o mesmo problema recair também na PTNAT. São na mesma cidade, afetam-se digamos, em nichos e setores distintos, sim, mas o drama bem semelhante, queda do principal produto. Tá? Então, assim, 20% de queda do semi-rebox, rebox geral, produtos de grande, como é que eu posso dizer, de grande valor e produto base da empresa, em si, assim como ocorre com a Petenat, quando o produto base começa a diminuir, o seu faturamento, a sua fatia de mercado começa a assustar, não é? Ainda que hoje tais empresas trabalham com, digamos, uma diversificação, principalmente a Randon mais diversificada do que a Petenat, isso favorece bastante no sentido protetivo para a empresa em si, mas a afetação vai ocorrer o mesmo. Então é o que eu tenho percebido. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei todos os lucros, na Petrat eu fiz, mas eu deixo para tema para outro vídeo. Peguei da Randon tudo que tem hoje atualmente e peguei os métodos dos gurus de análise fundamentalista mais antigos, enfim. Tem uma questão, eles são balizados no mercado mais americano, embora eles falem de modo global, muito da visão deles é sobre o mercado americano, que tem um mercado com uma tendência mais libertária, mais liberal, mais capitalista, então a tendência é que lá funcione melhor esse método, e aqui talvez a gente tenha que olhar com mais cuidado. Então, eu coloquei o método Barsi, que é brasileiro no caso, coloquei do Peter Lynch, coloquei do Charlie Munger, não sei como é que se diz, coloquei do Warren Buffett, coloquei vários, coloquei uns 10 ali. E todos eles dizem, tá, que a cotação na casa dos 5, e se cair dos 5 na Randon, é ok. Tem uma boa perspectiva, um bom preço por lucro, que ela trabalha com a questão patrimonial também, de valor, ok. A dívida, ok. Embora tenha afetado também o trimestre, isso é quando você é jogado a parte da rolagem, né, naquele trimestre específico, acontece. Assim como, por exemplo, o lucro do Bradesco foi atingido quando foi feita a parte contábil, o ajuste, né, do desconto da dívida podre das lojas americanas. Aí foi feito um desconto ali, né? Aí todo mundo, meu Deus, agora já voltou e tá ainda melhor. Então, assim, é uma questão momentânea. E nessas questões momentâneas que geram pânico de mercado, alguns fundos de investimento têm que sair, porque veem que, opa, essa empresa não preenche mais nossos requisitos, porque esses fundos, eles trabalham com capital alheio. Então, eles têm que preencher um requisito. Não preenche mais requisito? Tira o dinheiro dali. Ah, tira no prejuízo. Tira no prejuízo. Quem fica segurando o prejuízo é nós. Fica segurando, é a pessoa física que fica segurando o prejuízo até o final, né? Então, os fundos pegam e saem. Então, isso também faz com que aumente a pressão. Isso fora os fundos que veem que a empresa não está numa situação tão boa, tipo, deu prejuízo, opa, vamos alugar uma ação e vão começar a derrubar a cotação. Aí lá embaixo, quando caiu a cotação, eles entram comprados. Então os caras ganham nas duas pontas. Eles derrubaram a cotação lá dos 8 até os 5, e agora nos 5 eles começam a entrar. Então, olha só, é assim que ganham os fundos de investimento também. E um pouco eles tentam colocar isso sobre, meu Deus, olha só o que está acontecendo com a empresa. Então eles já botam medo no mercado, a cotação se reflete a medo, e tudo isso é o que concerne ao redor das dificuldades de qualquer empresa nesse país hostil ao capital, ao dinheiro e às empresas, né? Então aí você vai vendo que é um ciclo de pessimismo. Aí esse ciclo de pessimismo que reflete na cotação e pode gerar uma oportunidade futura. Abaixo de 5, olha, me parece uma boa oportunidade. Então, na casa dos R$ 4, assim, ó, sinceramente. Pode cair mais? Pode, pode. Eu me lembro que essa ação estava na casa dos 2 e 3 por muito tempo, há uns anos atrás. Só que, há uns anos atrás, né? Então, eu acho que ainda é uma oportunidade. Abaixo de 5 eu não vejo muito risco, porque daí já está bem ajustado
ao EBITDA atual e futuro e lucro também de hoje. Então acho que tá ok. E o pessoal gosta de falar, meu Deus, começou a dar prejuízo, vai falir, vai falir. Por quê? Por que que o pessoal tem esse medo e sempre fica com essa coisa, né, de receio? Ah, mais uma empresa essa semana aí estourou que o lucro não era aquilo, etc, etc, etc. Então, cara, tudo bem que isso é uma empresa tradicional, que vende algum produto físico, não uma ilusão, mas em geral o mercado é ressabiado, né? O mercado ressabiado é sempre, meu Deus, vai falir, vai. 2 trimestres de prejuízo, vai falir a empresa. Na verdade, é essa tipicidade aí que gera as oportunidades muitas vezes que tornaram grandes gurus antigamente ricos hoje, né? Então é isso, eu entendo assim. Gostou do conteúdo? Quer uma análise mais específica do faturamento? Quer uma análise mais precisa? Com mais números, assim? Tu gosta dessa parte mais dos números? Escreve aqui random. Escreve random que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas. E curta esse vídeo. Curta esse vídeo, vai ajudar pra caramba, que o canal é pequenininho e eu preciso desse apoio aí de vocês hoje. Valeu!